Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDIC-CT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai falar sobre uma greve que ocorreu entre os dias 10 e 13 de setembro no município de Guarulhos. Lá, os trabalhadores da Uzi Minas cruzaram os braços. E para que a gente possa compreender melhor o que levou a essa paralisação de 3 dias, nós vamos conversar com o presidente do sindicato, assim também como vamos ficar sabendo do desfecho e muito mais que envolve os trabalhadores dessa categoria. Então, por isso, nós recebemos hoje o presidente do sindicato, o Josinaldo José de Barros, mais conhecido como Cabeça. Cabeça, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Renata, eu que agradeço aí o convite para poder a gente falar um pouco aqui, não só da Uzi Minas, mas de todos os assuntos que você achar necessário aqui, a gente conversar um pouco, bater um papo. Sim, vamos começar pela Uzi Minas, que é o assunto que está quente. Mas eu vou introduzir um pouquinho quem é essa empresa. A Uzi Minas ela é uma empresa presente no setor da mineração, da siderurgia, da transformação do aço e na produção de bens de capital. Em 2022, ela registrou uma receita líquida de 32,4 bilhões e um lucro líquido de 2 bilhões. Segundo a própria empresa, essas informações são todas públicas e qualquer pessoa pode checar. Ela diz que emprega 15.800 trabalhadores entre empregos diretos e indiretos. Então, Cabeça, nós não estamos falando de uma empresa pequena, nós estamos falando de uma grande empresa, que inclusive tem seus papéis negociados até na Bolsa de Nova York. E agora a pergunta, para quem não acompanhou, para quem é de outra região, para quem também é de outro segmento de trabalhadores, por que os trabalhadores da Uzi Minas cruzaram os braços? Então, Renata, foi justamente por causa da PLR que estava sendo discutida. O ano passado, a empresa distribuiu um valor bem considerado aos trabalhadores da PLR, participação no lucro e resultado, baseado justamente nesse faturamento. No ano passado, quem menos pegou o valor de PLR pegou R$ 6.000. E a greve, a greve ela foi justamente por causa dessa negociação que a empresa vem segurando desde março. Geralmente, no mês de março, negocia-se o plano de PLR, as metas, todos os parâmetros do acordo, e aí a gente aprova em assembleia para poder as pessoas saberem qual é a meta que tem que cumprir durante o ano. E chegou o mês de final de agosto, né? Agora nós já estamos em setembro, e a empresa não tinha ainda apresentado um plano de metas. E aí foi onde os trabalhadores se revoltaram com a proposta da empresa. Depois de mais de 6 meses de atraso, a empresa apresentou um plano de metas onde não tinha nenhum valor de antecipação e só se atingisse aí um EBITDA, um faturamento acima de 270 milhões de reais. E aí, já praticamente com 8 meses se passaram, o faturamento até agora está em 68 milhões e impossível de bater essa meta. E aí foi a discussão com a empresa foi a exaustão, não tinha mais como avançar, os trabalhadores decidiram parar. A Uzi Minas também tem outros problemas, não era só, não parou, não foi só por causa da PLR. Tem outras reivindicações, equiparação salarial, está tudo atrasado, plano de cargo e salário, né? Nós temos lá também uma discussão sobre o plano de saúde, porque há uma coparticipação no plano de saúde onde vários trabalhadores não têm condições de pagar, e ela cometeu um grande erro de juntar o custo desse uso dessa coparticipação entre 3, 4 meses, descontar em um mês só, vários trabalhadores ficaram sem pagamento, enfim. Então, a greve foi por causa de uma pauta extensa, delegado sindical, que eles exigem, tudo isso foi motivo da paralisação. Os 3 dias de greve, nós conseguimos avançar, teve uma audiência no tribunal, e aí foi feito um acordo onde garantia um valor mínimo de R$ 2.400. Aí sim, se, dependendo do atingimento do EBIT, que é o faturamento, vai aumentando o valor da PLR, podendo ultrapassar, inclusive, o valor do ano passado, se explodir de faturamento o resto do ano aí. Então, em relação à PLR, teve avanço. E agora nós temos mais 90 dias de prazo, que eles pediram esse prazo e foi homologado no tribunal, para a gente debater, discutir e negociar os demais itens. Plano de saúde, a legado sindical, as equiparações salariais junto com o plano de salário. Então, tudo isso, dentro do prazo de 90 dias, a gente tem que estar negociando com a empresa.
E cabeça, depois que houve a declaração da greve por parte da categoria, como é que foi a negociação com a empresa e com o poder público, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho? Como é que você avalia o papel cumprido por esses atores? Porque para o resultado também influi muito como cada ator desempenha o seu papel. Então, qual é a avaliação do sindicato com relação à negociação com a empresa e com relação ao poder público? Ó, eu acho que a audiência foi positiva porque, primeiro, a empresa ela respeitou a opinião, né, do poder público. A audiência foi muito bem conduzida, a juíza foi sensível à pauta dos trabalhadores e a empresa aceitou o encaminhamento dado pela juíza, que foi pagar os dias parados, a empresa assumiu o pagamento de todos os dias parados, a empresa estendeu 90 dias de estabilidade ou de emprego para todos os trabalhadores e dentro desses 90 dias a empresa se compromete a negociar os demais itens que não deu para conciliar na audiência. Então, eu analiso com muito positivo a atitude da juíza, a atitude do Ministério Público do Trabalho também, que participou. Então, acho que o órgão público fez a sua parte e nos ajudou bastante a essa conciliação, que a empresa cedeu ao encaminhamento proposto pelo Poder Público. Então, o sindicato ele divulgou que o desfecho da greve foi positivo, teve um Sim. resultado satisfatório. O sentimento dos trabalhadores também é esse, cabeça? O sentimento dos Sim, trabalhadores é vitória? sim, nós colocamos em votação a proposta que foi discutida na audiência pública e foi aprovada por 100% dos trabalhadores, não teve nenhum voto contra. Da mesma forma que a greve foi aprovada, quando decretou a greve, foi unânime a aprovação pela greve. Mas quando veio o retorno da audiência pública, da audiência de conciliação, a proposta negociada também foi aprovada por 100% dos trabalhadores, não teve nenhum voto contra. E aí, depois, o comentário foi positivo, né, valorizando o sindicato, o trabalho coletivo, e o sindicato também parabenizando a atitude dos trabalhadores, a união dos trabalhadores, a unidade, da forma como que eles agiram para fazer a greve e também para aceitar a proposta da empresa. Foi unânime, não teve divisão dos trabalhadores, e para nós isso é muito satisfatório. É isso aí. Então, nesse primeiro bloco, nós tratamos da greve ocorrida na Uzi Minas entre os dias 10 e 13 de setembro, na Uzi Minas, unidade de Guarulhos. Fique com a gente que o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Cabeça, a gente já comentou aqui sobre a greve da Uzi Minas, que foi um acontecimento de grande repercussão, de repercussão nacional, até porque a empresa ela é muito grande, ela está presente em vários estados, então repercute mesmo. Mas vamos aproveitar então e vamos apresentar quem é o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, para quem está nos acompanhando. É um sindicato filiado à Força Sindical e tem décadas de existência. Conta um pouquinho qual é o número de trabalhadores na base, quais são as principais empresas, como é o perfil do trabalhador que vocês representam aí hoje, cabeça? Então, Renato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos ele tem 60 anos, ele foi fundado em 63 e já em 64 sofreu uma intervenção militar por conta do golpe de Estado quando caçaram João Goulart em 64. O governo militar também interveio no sindicato, né? Ele indica que um interventor, toda a diretoria foi destituída, só um ano depois conseguiu voltar ao comando do sindicato e temos na base hoje 45 mil trabalhadores. Nos anos 80 até 90, éramos 90 mil, mas aí por conta da automação e da terceirização, que foi diminuindo a base metalúrgica, hoje nós somos 45 mil. No governo Lula, de 2003 a 2012, mais ou menos, chegamos a 58 mil trabalhadores, né? Aumentou 20, saímos de 38 mil, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, e fomos a 58 mil, aumentou 20 mil trabalhadores metalúrgicos só no governo Lula. Aí depois que entrou a Dilma, ali até 2014, conseguiu se manter, mas depois aí foi caindo, aí com a derrubada da Dilma, com o golpe, que eu considero um golpe, também foi caindo bastante. Voltamos aos patamares de 40 mil, e esse ano, de janeiro para cá, nós já aumentamos também em quase 2 mil trabalhadores depois que o Lula assumiu, e a gente está muito otimista, né, com o governo progressista, com o governo Lula,
porque a gente vê o setor metalúrgico reagindo, não só o setor metalúrgico, eu acredito que todo o segmento industrial ele tem uma reação positiva, né, vamos dizer assim, uma crescente e uma expectativa de crescimento do país e retornando aí o emprego na indústria, que é muito importante. Cabeça, nas últimas décadas, o Brasil passou pelo chamado processo de desindustrialização, que a gente entende Sim. como a perda do produto da indústria no produto total, na geração de riqueza total, e também a perda da participação do emprego industrial no emprego total. Como é que esse processo se desenrolou em Guarulhos? Vocês sentiram esse processo com o fechamento de empresas, com a perda de empregos, ou ele passou suave? Como é que vocês passaram por esse processo e como é que vocês enfrentaram ou vêm enfrentando essas mudanças que parece que ainda não cessaram? Nós sofremos bastante, o metalúrgico agora sofreu muito com esse processo de recessão. Muitas empresas saíram do estado de São Paulo e automaticamente também, na proporção, perdemos muitas empresas aqui em Guarulhos. Aqui nós perdemos empresas muito importantes, como a WEG Motores, SKF, Yamaha. Nós perdemos muitas empresas que saíram, a Max Wheels do Brasil, que é a antiga Borlen, que é a maior fabricante de roda automotiva do mundo, e a matriz ficava aqui em Guarulhos. Nós perdemos ela também, ela foi embora, uma parte para Santo André, outra parte para Cruzeiro, outra para Limeira. Então, nós perdemos muitas empresas grandes e por isso também que a nossa base caiu bastante, né? De 58 mil, baixamos para 40 mil. Porque só nos últimos 3, 4 anos, nós perdemos aí mais de 10 mil metalúrgicos de empresa que mudou de Guarulhos. Foi para Minas Gerais, foi para o Nordeste, né? Como a Duchas Colonna também era aqui em Guarulhos, foi embora para Sergipe. E muitas empresas vão para alguns estados por causa da guerra fiscal, o ICMS que é mais barato, e também mão de obra mais barata, movimento sindical que não é tão atuante como o da Grande São Paulo, como o de Guarulhos, São Bernardo, Osasco, enfim. No grande eixo aqui existe um movimento sindical mais organizado, mais combatido e mais, vamos dizer assim, mais experiente dentro da indústria de transformação. Então, essas empresas, o capital, ele procura melhorias, é diminuição de imposto de estado para estado, é mão de obra mais barata, a pauta sindical, as reivindicações sindicais diminuem, né? Porque os sindicatos do interior não têm a estrutura e nem a experiência, e nem todo o corpo técnico que assessora os grandes sindicatos da grande metrópole aqui. Então, tem várias facilidades para eles também sair da cidade. Então, com isso, nós sofremos bastante, e principalmente em época de recessão. E falando em políticas de governo, boa parte desse período aí, onde de Guarulhos e também outras bases sindicais foram perdendo empregos, alguns porque se mudaram, outros porque fecharam mesmo. Durante um determinado período, todas essas mudanças elas estiveram lado a lado a pelo menos duas reformas que foram muito antitrabalhadores, que foram muito antissindicais, que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Você falou que a gente está num momento mais otimista, que você sente mais esse otimismo, mas olhando para todas essas reformas que foram feitas, olhando para o momento de hoje, quais foram as principais mudanças efetivas que passaram pelo sindicato a partir dessas reformas, cabeça? E ainda, eu queria saber a sua opinião sobre se essas reformas, se a gente deve lutar pelas suas revogações ou pelas suas modificações, para que a gente possa recuperar algo que foi perdido durante esse tempo. Então, Renata, assim, a reforma trabalhista lá do Michel Temer, 2017, ela prejudicou muito os trabalhadores e a própria instituição sindical. Porque quando a grande mídia brasileira divulgou que a reforma era boa para a população, porque ia gerar emprego, ia acabar com a burocracia, ela fez a propaganda, né, baseada só no fim do imposto sindical. A classe trabalhadora apoiou porque o que é que eles pensaram? Os trabalhadores pensaram: nós não vamos mais pagar o imposto sindical, aquele um dia do mês de março, nós vamos deixar de pagar. Só que a grande mídia, ela não divulgou que, com o fim do imposto sindical também, vinha retirada de direitos, vinha flexibilização da CLT, permitindo que o empresariado, né, fizesse acordo individual, até para diminuir a taxa, o fundo de garantia, a multa de 40 para 20 em caso de acordo. Você sabe que muitas empresas, quando quer demitir e ganhar em cima da rescisão do trabalhador,
ela dá uma pressionada para o cara assinar um acordo e não recolhe os 40%, recolhe só 20%. Então, a reforma trabalhista permite que ela faça isso, pagar só metade da multa do FGTS, permite que fracione as férias para fazer vários pagamentos nas férias e não pagar à vista, permite também que pague só metade do aviso prévio, permite que a empresa negocie banco de hora diretamente com o trabalhador sem um acordo coletivo com o sindicato, porque quando você tem acordo coletivo com o sindicato exige uma contrapartida para homologar determinados acordos que favoreçam os trabalhadores. Ó, você quer banco de horas? O que é que você dá em troca? Você vai aumentar o vale alimentação? Você vai aumentar a PLR? Você vai dar um abono salarial para poder aceitar esse acordo? Então, o sindicato sempre busca uma contrapartida que favoreça os trabalhadores para poder fazer um acordo de banco de hora, por exemplo, que a gente faz aqui na nossa base. Sempre tem uma contrapartida. Quando a empresa negocia direto com o trabalhador, ela impõe, o trabalhador fica com medo, aceita aquela regra individual ali, e eu costumo até brincar e zoar. Falo, olha, é a mesma coisa de botar uma raposa e uma galinha dentro de um galinheiro, e a raposa toda vez vai ganhar a briga com a galinha. Então, é a mesma coisa de colocar um trabalhador, expor ele para negociar direto com o dono da empresa. Então, a reforma trabalhista permite o emprego intermitente, trabalho intermitente, que é prestar serviço para 2, 3 empresas e ganhar apenas um salário. Então, ela precariza a relação de trabalho e quem perde é os trabalhadores, enfraquece o sindicato. Então, tudo isso atrapalhou, prejudicou, os trabalhadores saíram enfraquecidos e o nosso setor metalúrgico só não sentiu muito, por quê? Por causa da convenção coletiva. Tanto a convenção coletiva dos metalúrgicos, como de qualquer categoria que é organizada e tem convenção coletiva, a convenção protege com o piso mínimo da categoria, percentual de hora extra acima do que manda a CLT, adicional noturno maior. No caso, a nossa aqui, o adicional é de 35%, não de 25%, como manda a lei. Enfim, é o guarda-chuva da convenção coletiva que protege os trabalhadores para não serem, vamos dizer assim, massacrados pela reforma trabalhista. Agora que os trabalhadores estão entendendo isso, e estão até apoiando, né, a nova resolução do STF, onde o sindicato tenha o direito de cobrar uma taxa assistencial no período que assinar um acordo coletivo favorecendo os trabalhadores, assinar uma convenção coletiva que favoreça os trabalhadores do ponto de vista financeiro, que traga reajuste salarial. Então, o sindicato precisa ser mantido pelos trabalhadores. Isso está sendo agora, os trabalhadores estão percebendo que foi um golpe de verdade, né, na flexibilização das leis de trabalho, mas só tirando e prejudicando os trabalhadores. O Giro Sindical vai fazer mais um intervalinho e a gente volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Cabeça, a organização sindical ela é sempre muito desafiadora para os sindicatos. E as mudanças, como a reforma trabalhista, e também não só a reforma trabalhista, mas toda essa situação da desindustrialização, uma situação de baixo crescimento, tornou todo o trabalho sindical ainda muito mais desafiador. E o Sindicato de Guarulhos está retomando a figura do delegado sindical, está fazendo uma campanha pela implementação do delegado sindical. Conta para a gente por que agora, nesse momento, é uma campanha central para o sindicato e o que se espera de obter com isso? Espera se implementar em todas as empresas? Espera se implementar em quantos por cento da categoria o delegado sindical? Bom, primeiro que o delegado sindical é quem ajuda a programar o sindicato para o futuro, é quem dá toda a sustentação, né, para que a gente possa programar o sindicato e discutir com eles qual o sindicato que eles querem para daqui 30, 40 anos, porque a gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar em uma instituição baseada nas mudanças que virão, e algumas virão para nos prejudicar, que a gente sabe disso, que sempre o legislativo e governos que mudam têm pensamentos diferentes, e a gente tem que se preparar para deixar um sindicato para gerações futuras. Então, o delegado de hoje é o dirigente sindical de amanhã, que ele participando da luta hoje, ele vai estar preparado para representar o sindicato, né, lá na frente, porque a rotatividade é muito grande. E outro ponto também é que o delegado sindical é quem ajuda, né, a desenvolver os trabalhos sindicais dentro da fábrica, tirando pauta de reivindicação e ajudando a entidade sindical a conquistar muitas coisas dentro das fábricas. Então, sem a presença do delegado sindical, dificulta o trabalho da direção
da diretoria do sindicato. A diretoria do sindicato ela tem que ser pautada pelos delegados sindicais, pelos comitês, né, sindicais de fábricas, que estão ali no dia a dia, dentro do chão da fábrica, ouvindo e percebendo a necessidade que os trabalhadores têm de pautar a empresa em diversos temas, porque hoje, em pleno século XXI, revolução da indústria 4.0, a quarta revolução industrial, a gente vê a empresa ainda que não tem um café da manhã, que não fornece um almoço, o trabalhador, tá lá, a empresa tem 300, 400 empregados e o pessoal leva marmita ainda, não fornece o café da manhã, não tem um plano de saúde, não tem uma cesta básica, isso aí ainda existe na nossa base. Então, esses delegados sindicais é para ajudar nisso, ajudar nas negociações coletivas com a empresa, ajudar na reivindicação e na conquista. Então, o sindicato é um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, e a gente precisa aumentar essa campanha, e já estamos conseguindo, e as empresas estão entendendo também que é preciso negociar. A própria legislação, né, permite as empresas acima de 200 empregados, permite fazer a eleição e o mais votado, o eleito ali, tem estabilidade. Então, aproveitar também a lei. A lei está dando o direito da gente fazer essa reivindicação. E cabe às empresas interpretar a lei e aceitar negociar, que é um processo legítimo e democrático. Né? E os trabalhadores entender que isso é necessário e vai ajudar eles no futuro, no presente e no futuro. Bom, o sindicato tem database em novembro e os Isso. motores já estão sendo esquentados, já está sendo preparada essa campanha salarial, Cabeça? E Já sim, sexta-feira passada, dia 15 passado, agora sexta-feira, nós fizemos uma assembleia aqui na sede do sindicato, onde nós aprovamos a nossa pauta de reivindicação. Os trabalhadores compareceram, lotaram o auditório, estão muito otimistas para a gente buscar aumento real do salário esse ano, né? E também ampliar nossa reivindicação, né? Licença paternidade de 20 dias em todas as convenções, porque uma coisa muito difícil para nós aqui, Renata, a categoria metalúrgica é uma só, mas nós temos 13 convenções coletivas dentro da nossa categoria. A gente negocia com 13 sindicatos patronais diferentes. É uma dificuldade muito grande. Aí, às vezes, a gente tem uma conquista em uma convenção que não tem na outra. Por exemplo, no setor de autopeça, nos sindipeças, a convenção garante 6 meses de licença maternidade para as mães, 6 meses. A lei só obriga 4 meses. Só que nas outras convenções nós não temos. Então, esse ano, há uma reivindicação de ampliar essa reivindicação essa licença de 6 meses para todas as mães de todos os grupos. Não é? Por que a mãe lá do Sindipeças tem direito de 6 meses, aí a mãe que trabalha numa fábrica de lâmpada eletroeletrônica não tem direito a 6 meses? Mãe é mãe, seja aquela que corta cana lá na roça ou a engenheira que está na NASA. houve o ganho, houve um saldo positivo aí na região, na categoria de 2.000 trabalhadores, e a gente tem um governo que, em 6 anos, diferente do que a gente teve nos últimos 6 anos, que não é um governo anti-trabalhador, não é um governo anti-sindicato. Você considera que esses são elementos para uma campanha salarial mais favorável e que pode gerar maiores expectativas de ganho? Renata, é assim, com a eleição do Lula, com a vitória do Lula no ano passado, eu acho que nós viramos uma página negativa na história do Brasil. E essa página negativa que nós viramos, isso foi um conforto, um alimento, um oxigênio novo para toda a classe trabalhadora do Brasil. Se o Lula não tivesse ganhado a eleição, nós não estaríamos nem fazendo planejamento. O exemplo disso já no primeiro ato do Lula, foi reconhecer o direito de salário, de profissão igual, salário igual para as mulheres, o direito da igualdade salarial para as mulheres. Então, isso foi muito positivo. E ainda no primeiro semestre, o Lula já conseguiu aprovar também, né, a política de valorização do salário mínimo, que isso favorece milhões de brasileiros, e o mesmo percentual disso ajuda a gente a reivindicar aumento real para nós também. É isso aí. Bom, eu quero muito agradecer, então, hoje, ter recebido aqui no Giro Sindical o Josinaldo José de Barros, também conhecido e muito mais conhecido como Cabeça. Cabeça, muito obrigada aqui pelo seu tempo, muito obrigada por dividir aqui as informações, desde a greve da Usiminas até sobre a categoria e as suas expectativas aí para o futuro, onde a gente já incluiu também aí a database em novembro, que a categoria seja vitoriosa. Muito obrigada.
Renato, eu que agradeço a você aí a toda a equipe da TBT. A nossa database é novembro e vamos fazer uma bela campanha salarial e acreditamos que esse ano, se Deus quiser, na nossa database tem algum reajuste acima da inflação, para que a gente possa realmente fazer jus ao esforço que a classe trabalhadora sempre fez para poder manter esse país de pé. E queremos também que o governo continue lutando, né, fortalecendo a reindustrialização do Brasil, e dê atenção para a indústria, porque a indústria é quem desenvolve os melhores empregos, os melhores salários, e país sem indústria é um país pobre. Qualquer nação do mundo que queira ser forte precisa ter uma indústria forte. Abraço aí, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, seguimos. Abraço.